Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6, o seu programa das quartas-feiras, que fala sobre atualização e informação em saúde, né? Você pode nos assistir aí no canal 16.1, na TV aberta, na Rede Viva Rádio, né? Rádio Viva 106.1, no YouTube e em toda a rede stream, né? Na internet. Hoje é um dia muito especial, hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Coração, dia 28 de setembro, que é lembrado, né? Essa questão do combate, da prevenção às doenças cardiovasculares. E mantendo a tradição aí do programa, trouxemos, né, todos nós aqui que participamos da bancada, vez ou outra aí do Bate-Papo das 6, lá na ponta esquerda, o doutor João Eduardo Tinoco, que é cardiologista, hemodinamicista, chegou de Zurique agora, né, fez vários procedimentos. Olá, boa tarde. Olá, Dário, como vai? Tudo bem? É um prazer estar aqui hoje, nesse dia tão especial pro coração, né? Já temos uma relação de amor há muito tempo, né? Então, a partir do momento que na minha vida eu entrei na medicina, já decidi que ia ser cardiologista desde o primeiro dia que estava na faculdade de medicina, e eu acho que muitos aí seguiram essa mesma linha, e a gente espera cada vez mais fazer melhor, fazer de coração e sempre procurando resolver uma doença tão grave, né? Já que é a doença que mais mata do mundo. Então, e muitas das vezes a gente acaba esquecendo de olhar para dentro. Essa pandemia mostrou muito isso, né? De olhar que nós somos muito parecidos com os automóveis, né? Então, se você não vai fazer uma manutenção periódica, não tem um cuidado adequado, fica andando de forma inadequada, não troca os pneus, não faz uma organização, não toma os remédios, não troca o óleo, não põe um combustível de boa qualidade, a gente vai acabar tendo um problema num momento que a gente não espera, né? Então, eu acho que a gente está aqui hoje justamente para poder transformar uma linguagem mais difícil, médica, numa linguagem mais humana e mais fácil de ser entendida pela população como um todo, né? É isso aí. E é engraçado que, assim, o mundo ocidental, ele tem o centro, né, das paixões, tudo é o coração, né? Isso aí. E Tarcísio, também um excelente cardiologista, o nosso médico das válvulas, né, das válvulas percutâneas, vamos dizer assim. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dário, pelo convite. Hoje é um dia muito especial, como você mesmo disse, o Dia Mundial do Coração, um órgão em que a gente trabalha no nosso dia a dia e é tão importante na medicina devido à mortalidade. Hoje em dia, a principal causa de morte no mundo continua sendo as doenças cardiovasculares. Então, é uma doença que é um órgão que nós nos empenhamos muito em estudar e está tentando cada vez mais proteger nossos pacientes dessas enfermidades. E tem um dado muito interessante
é que as doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, são todas essas doenças crônicas, tirando infecção, acidente automobilístico, as mortes correspondem a 70%. Né? E a grande maioria dessas doenças crônicas não transmissíveis, elas são de doenças cardiovasculares. Né? Bem, e quais são, assim, as principais doenças do coração hoje, Tarcísio? Então, hoje eu costumo explicar aos pacientes qual a importância de nós tratarmos, por exemplo, hipertensão. Então, hoje em dia, o cardiologista, na sua grande maioria das vezes, ele vai tentar prevenir um evento cardiovascular. O que é um evento cardiovascular? É um infarto com supra ou sem supra, enfim, essas doenças que matam. E o que leva a isso? O que traz o infarto? O que causa o infarto? São as doenças que todo dia nós estamos lá prevenindo. Então, a hipertensão. Por que a gente fala tanto para o paciente? Porque é difícil convencer um paciente de tratar uma doença como hipertensão. É uma doença que o paciente não sente nada, muitas vezes tem que tomar 3 remédios. Então, o porquê disso? Porque é um investimento a longo prazo. Quando você trata bem essa hipertensão, você previne bem o infarto. Por quê? A principal causa de infarto, ou uma das principais causas de infarto, é a hipertensão. Da mesma forma, o diabetes, o colesterol, enfim, todas essas doenças crônicas que temos que tratar a longo prazo. Então, o paciente tem um colesterol alto, eu vou dar um remédio, o paciente não sente nada, é jovem, atleta, e ele pergunta, mas poxa, eu vou precisar... Então, a gente segue diretrizes que têm valores pré-estabelecidos. Não é da cabeça do médico, do cardiologista, que sai eu quero te dar o remédio. Não. Tem regras a serem seguidas, protocolos a serem seguidos, algoritmos a serem seguidos. A cardiologia, a gente diz que ele é um contínuo, né? Na maioria das vezes. Ela tem remédios que a gente não sente que está fazendo bem, igual você disse. Eu estou tomando remédio para colesterol. O paciente não vai sentir nada. Ele vai ver o resultado no exame, né? Ou então, está obeso, né? Então tudo isso impacta e é um contínuo. E vocês veem mais a via, vamos dizer assim, todos fazem cardiologia clínica, né? Mas você, principalmente o João, né? Você vê mais a via, vamos dizer assim, intermediária para final, que é a questão do infarto, né? E geralmente o que a gente acompanha é o que o paciente, ele às vezes chega até falando no consultório, né, com motivo de orgulho, que nunca fui no médico, não vou e tal, e agora que eu estou chegando, e às vezes ele toma um susto que ele já sai para um procedimento de alta complexidade ou para uma cirurgia cardíaca de peito aberto com a ponte safena, porque ele acabou indo de uma forma muito tardia mesmo, e até mesmo já com as consequências da doença, né? Então, às vezes esse paciente já chega com a insuficiência cardíaca, com a deteriorização, porque ele não fez os passos, ele sentia sintomas, mas eu sou durão, eu sou turrão e vou aguentando, então... Ou ele se adaptava, né? Ou se adaptava, porque... A gente vê muito isso. O que a gente acaba vendo muito... principalmente nisso que eu acabo fazendo hoje como principal, que são esses casos que geralmente ou já foram operados, já abriram o peito, colocaram ponte safena e a artéria voltou a obstruir novamente, e a pessoa continua com sintomas, apesar do uso de medicações, e ele fica limitado. Então, são pessoas que têm dificuldade de subir uns lances de escada, até mesmo ter relações sexuais ou fazer uma atividade física convencional, e acha que aquilo é uma situação sem solução. Então, muito disso hoje, na grande maioria das vezes, isso tem solução. Que a gente já chegou num ponto agora da medicina, a gente está numa terceira geração da medicina, que antes a gente tinha uma medicina que prezava muito a parte diagnóstica, então começava a fazer os casos mais simples, muito simples, né, principalmente na nossa especialidade, e depois se generalizou com o advento dos stents, em que se expandiu de uma forma. Então acabou todos os centros, na grande maioria, então isso foi muito bom, que resolveu na grande maioria dos casos, os casos de infarto, salvou muita gente, que era uma coisa que foi difundida nas
cidades intermediárias ou até menores, em que se tem um centro de hemodinâmica, de cateterismo ou de cirurgia cardíaca, isso foi difundido a nível mundial e no Brasil de uma forma muito organizada. Só que nasceu uma terceira linha, né? Porque são super especialistas que vieram para lidar, que é o caso do Tarcísio, que é um especialista hoje na válvula aórtica. Então era um tratamento que só fazia abrindo o peito, e sendo que muitos desses pacientes não tinham condições cirúrgicas de fazer essa cirurgia. Então era só ligar o botãozinho do relógio ali e esperar o dia da pessoa falecer, porque se fosse para cirurgia, já entrava na cirurgia com 50% de chance de morrer. Então era uma moedinha, ou morria ou vivia, 50 para lá e 50 para cá. E do outro lado, se não fizesse nada, com 5 anos, 50% levava a moedinha. Então, e a qualidade de vida é terrível. E no caso também das oclusões coronarianas, você tem os casos muito complexos, que dificuldade técnica. Então isso é muito importante, é uma coisa que a gente tem que explicar muito, porque o paciente às vezes já foi submetido a uma angioplastia e o médico falou, a gente não conseguiu porque era um caso muito complexo, muito difícil, não foi, e ele não teve. Só que hoje mudou essa situação. Pacientes que foram submetidos a um tratamento, tentativa de tratamento há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 2 anos atrás, hoje a realidade é completamente diferente. Mas isso demanda centros especializados. Então, você viu, eu cheguei da Suíça, eu não estava fazendo procedimento na Suíça, eu fui convidado para palestrar lá com os maiores operadores do mundo. Aí eu me sinto muito honrado que eu participei desse evento lá, em loco. Mas você vê que tem que se criar nichos, centros especializados, porque quem faz muito tem outra capacidade de fazer. Então você vê, eu já cheguei 5h30 da manhã da Suíça, já fui acionado que tinha um caso em Cascavel, no Paraná. De lá fui para São Paulo, fiz 2 procedimentos em São Paulo e hoje eu estou aqui em São Paulo, que já veio paciente de fora da nossa região, de um outro grande centro para cá, para fazer o procedimento aqui, em que não tinha sido dada essa alternativa fora. Então, eu acho que isso é muito importante. Aqueles pacientes que já foi tirada a esperança dele, e você ter essa chance de, num procedimento antes, que a chance de sucesso era menor que 40%, e hoje a gente atinge próximo a 95%, e sem precisar abrir o peito, então é dedicação ao paciente, né? E esperança e uma nova oportunidade. Sim. Né? E hoje muito disso está disponível, às vezes o paciente está descobrindo via internet. Então, sim. E o engraçado, para não dizer trágico, porque é uma subespecialidade tão nova, tão difundida, porque os grandes centros hoje não têm essas especialidades. Então, às vezes você fala, eu vou para São Paulo e tal, e às vezes você vai estar em São Paulo e você vai ver um caipira de Linhares lá fazendo seu procedimento em São Paulo, porque os maiores especialistas hoje, que são em 4, um está em Aracaju, outro está em Maceió, um está em Fortaleza, o outro está em Itaperuna, que é meu sócio, no interior do Rio de Janeiro, e outro em Linhares. Então nós somos os maiores operadores da América Latina hoje. Então, e nos grandes centros, porque todos esses fizeram uma formação diferenciada, né? E fora, né? Eu fui para fora, eu comecei muito tempo atrás, acreditei no processo, né? E acaba que esse paciente hoje acaba descobrindo via internet, via um outro colega que vai ter uma opinião, que já viu, teve uma referência, até mesmo o paciente que, poxa, mas eu tinha esse mesmo problema, isso aí eu resolvi, eu tinha uma qualidade de vida muito ruim, e eu tenho um vídeo, até estou me alongando um pouco aí, mas assim, eu acho que é importante a gente dividir essas experiências. Um médico cardiologista, eu vou até solicitar depois essa autorização dele para mostrar esse vídeo, que ele é um pediatra do Rio Grande do Sul, que nós fizemos o procedimento. O cara estava extremamente limitado, ele não conseguia fazer atividade física devido à angina, que é dor no peito quando vai tentar fazer alguma atividade física, e quando ele para, essa dor alivia, né? Então, só para falar um pouquinho desse sintoma. E
nós fizemos o procedimento em Porto Alegre e 4 semanas depois ele manda um vídeo. Ele abandonou a medicina com tem 72 anos, mas jovem, assim, o espírito jovem, e piloto de avião. Ele tem um avião, ele voa, piloto de avião, e ele andando igual um canguru, um dispositivo que você coloca igual a mola no pé, e correndo no meio da rua, feliz da vida e tal, com atividade física. E um cara que estava deprimido, limitado, que ele não estava desacreditado. Né? Tá, mas para exemplificar assim, esse procedimento que você faz, né? Então assim, a medicina evoluiu muito em remédios, né? Evoluiu muito na prevenção, no diagnóstico precoce, né? A gente tem a angiotomografia aí que a gente anda vários anos antes do negócio acontecer. Então é um cano, vamos supor, que entope, né, por conta de colesterol, cigarro, gordura e etc, vai evoluindo e aí limita o sangue para o coração. Esse aí é o habitual. Isso é o habitual. Habitual. Geralmente, o que nós temos? Quando você chega no cardiologista, na grande maioria das vezes, e começa aquele paciente mais antenado, a lesão, quando passa, a lesão é o quê? A obstrução à placa de gordura, ela atinge em 70% do lúmen da artéria. Então é um cano que você espreme ele fica com 70%. A partir, geralmente, de 70%, o sangue tem dificuldade de passar. Dá sintoma. E o paciente já começa a sentir sintoma, como ele vai fazer uma caminhada, subir um morro, dar uma corrida, começa a sentir uma dor na mandíbula, um aperto no peito que vai irradiando para o braço, às vezes para o estômago. Então, é o sintoma da angina. E acontece isso. Mas algumas outras pessoas têm sintomas atípicos, ou até mesmo ele vai se acostumando com aquilo, que aquela obstrução de 70% chega até 100%. Quando chega a 100%, o que é angioplastia? Nós vamos com um fiozinho dentro do cano, dentro da artéria, passamos aquela obstrução. Quando não é 100%, o fiozinho vai, tranquilo. Você navegando, ele passa ali dentro, ele sai do outro lado, você vai com um balãozinho, dilata e coloca-se um stent. Isso é habitual. É uma prótese em que volta 100% do fluxo ali dentro. É o que eu falo, é um bob de mulher ou a manilha, que você vai e coloca e o sangue volta a passar normalmente. Diferente da ponte safena, que você tira uma veia safena da perna e faz e pula ali. Passa um bypass ali você pula aquela obstrução ligando essa ponte. Então isso aí, quando se tem um caminhozinho, você tem essa facilidade técnica. Agora, quando você tem 100% da obstrução, o sangue só vem por pequenos canalículos que nutrem. É igual um rio que seca nessa direção e ele começa a receber água de outros pontos, mas ele nunca vai ter aquela quantidade de água que vinha do rio principal. E o problema é o seguinte, quando você vai tentar passar o fiozinho, aquele fiozinho, ele entra, se a gente olhar para a nossa pele, lá dentro do endotélio é isso aqui, a pele, só que invertido. E se tiver uma falhazinha, aquele fio ele entra dentro. E depois, quando ele entra, você não consegue restabelecer o fluxo. E isso que era a grande frustração. E essas técnicas vieram para resolver esse tipo de problema, em que a gente conseguiu restabelecer isso em quase 100%. Então a gente chega a atingir 92%, 95%, dependendo da complexidade dos casos. Sim. Os casos menos complexos, que tem 100% de obstrução, a nossa experiência aqui, que hoje a gente já está com quase 500 pacientes, a gente tem a maior casuística da América Latina. Nós temos isso aí, desse paciente da classificação de gravidade, de complexidade de 0 e 1, é de 100% de sucesso. Então não diferencia disso de uma angioplastia convencional. Convencional. Só que é uma técnica totalmente diferente. Totalmente. E que é o grande diferencial seu que traz o pessoal de fora. Eu mesmo já recebi, compartilhei com você. Uma pessoa achou o procedimento em São Paulo. Paciente que foi tentado no Corna. Exatamente, não conseguiu. Aí ele foi para a internet, me achou falando, e a gente entrou em contato e o paciente veio para cá fazer. Isso. Interessante. Bem, vamos mudar um pouco o tema então de aterosclerose, né, que a gente falou, sobre CTO, que é o nome dessa técnica, né? Isso. Que é bem diferenciada. E agora vamos falar um pouco sobre a válvula percutânea. Primeiro, Tarcísio, o que é
estenose aórtica, que é muito Isso. comum, né? Isso. Principalmente nos idosos. E o que é essa diferença desse procedimento aí chamado TAV, né? Então, hoje, com uma coisa, a gente acha que o Brasil, tem gente que acha que não está melhorando, mas estamos melhorando. Uma evidência disso é a idade dos pacientes que temos hoje, né? Então, algumas décadas atrás, morria-se muito mais jovem do que hoje em dia, e hoje em dia nós temos a idade mais elevada, vem trazendo doenças novas também. Então, uma doença muito comum, uma valvopatia, quando nós damos o termo de valvopatia, são as doenças nas válvulas do coração. Então, no Brasil, na década de 70, 80, a válvula mais acometida era a válvula mitral, por conta da doença reumática. Nós éramos um país mais pobre, tínhamos muita doença reumática e tínhamos muito mais problema na válvula mitral. Era a cirurgia que resolvia. Com o passar da idade, a válvula mais acometida hoje em dia no Brasil, e é uma tendência nos países de primeiro mundo, é a válvula aórtica, que ela vai ficando... A válvula aórtica, elas são 3 folhetos que ela vai vai ganhando cálcio nesses folhetos e vai ficando mais difícil de abrir, que é chamada de estenose aórtica senil. Como o João disse já anteriormente aqui, muitos desses pacientes, cerca de 30% dos pacientes idosos que tinham estenose aórtica, eles não eram operados porque não tinha indicação de fazer nada. Então foi aí que abriu o nicho para a gente trocar essa válvula por dentro da artéria. Certo? Então é aí que entra a hemodinâmica. Entramos pela artéria, não precisa abrir o peito, e a gente troca a válvula aórtica do paciente por dentro da artéria. Hoje iniciou-se lá em 2002 isso, com pacientes de risco, que eram pacientes inoperáveis. Hoje até pacientes baixo risco já estamos fazendo. Quantos casos Linhares tem? Hoje nós estamos já com quase 60 casos já. 60 casos. A maior casuística do estado individual hoje é a nossa, né? É isso. A maior do estado? Nós fomos pioneiros em todas as próteses. Isso. É o que a gente gosta de falar. Nós estamos no interior do país por opção, não por exclusão dos grandes centros. E pode ter certeza, às vezes o paciente nos pergunta, né? E os médicos que estão vindo visitar agora com o LMC aí, que é um hospital que surpreendeu muita gente, ele está agora começando as operações mais complexas, mas é o que eu falo, a gente tem que pensar no que a gente quer para a nossa região, e eu vejo que esse desafio das técnicas novas com tudo, isso para a gente foi fundamental. E tem uma frase que você fala, e seu pai também, né? Independente de onde você esteja, você tem que fazer sempre o melhor, né? Então parece que esse é o slogan da cardiologia de Linhares. É isso? Bem, terminamos o primeiro bloco, né? Falamos sobre CTO, sobre novas tecnologias, TAV. Nós estamos aqui com o Dr. João Eduardo Tinoco, que é especialista em angioplastia complexa, com o Dr. Tarcísio, que é especialista em TAV, né? E vamos aí, no segundo bloco, falar um pouco mais sobre cardiologia. Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco do Bate-Papo das 6, hoje falando sobre o Dia Mundial do Coração, com 2 especialistas em coração, o Dr. João Eduardo Tinoco, que é especialista em angioplastia, cardiologista, e o Dr. Tarcísio Campostrini, que é também cardiologista, hemodinamicista, especialista na troca de válvula percutânea, vamos dizer assim. Bem, a gente conversava sobre, no intervalo, sobre essa ascensão da cardiologia de Linhares, né? Então a gente tem praticamente tudo aqui, e ela começa a inverter o papel dos grandes centros, né? Antigamente a gente tinha a migração dos bons profissionais para os grandes centros, e agora os grandes profissionais dos grandes centros estão vindo para cá. Não é isso, João? É isso. Nós temos a chegada aí do Dr. Eduardo Casca, um especialista de renome nacional aí, é um cara muito respeitado e editor de várias revistas. E faz parte do nosso grupo, está no projeto do LMC, então vai vir para Linhares já em definitivo, já está vindo, fazendo a transição, então é um especialista
também na parte que até pouco tempo atrás muito pouco se sabia, que é a cardio-oncologia, que os pacientes oncológicos, né, que fazem tratamento do câncer, eles acabavam tendo uma deterioração da parte cardíaca e não se sabia por que disso. E na verdade as drogas, que são na verdade, são todo remédio, né, depende da dose ali para ser veneno e remédio, né? Então, e aquilo de alguma forma prejudicava muito a parte cardíaca. Então precisa de ter um acompanhamento muito intenso para ver se aquele efeito está atingindo o coração, porque às vezes você só vai descobrir a questão do infarto, né, quando já chegou um ponto em que o coração já não bate, apanha, né? Então isso aí é uma coisa que muito nos orgulha, já que o hospital, o LMC é um hospital agora de referência de câncer. Esse final de semana vai ter a primeira jornada aqui da cirurgia oncológica, com vários especialistas em diversas áreas. Na sexta à noite e no sábado pela manhã vai ser vários especialistas da região já vão estar envolvidos com isso. E nos orgulha muito, né? Então, um colega de São Paulo, a gente não vai nem falar agora por enquanto, né? Mas é um outro médico com formação internacional, de renome internacional é legal, né? Comprou o projeto, é sócio e está vindo para Linhares. Então, é aquilo, a gente faz um caminho meio que diferente, que todo mundo fica segurando, igual aquelas galinhas, não, isso aqui é meu, não, e tal. A gente pensa diferente. Eu acho que quanto mais a gente consiga trazer nomes interessantes, cada vez mais a cidade vai florescer. Então, eu comecei lá atrás e eu não tenho medo algum, o problema é que vocês dois vieram nessa leva, né? Então eu consegui convencê-los a vir para cá, e vocês já são uma realidade, já são parte da história de Linhares aqui, nessa cardiologia. E eu acho que isso é fundamental. Só agrega, né? É um sonho que eu tive, que eu tenho da gente fazer, a partir do nada, uma história na cidade de Linhares, né? Então começou na cardiologia e se disseminou. Então a gente não pode falar que Linhares é cardiologia somente hoje. Então são várias especialidades. Cada dia ela ganhando mais força em outras áreas. A gente é referência em várias áreas, como a cirurgia bariátrica. Então são especialistas que vão crescendo e virando um centro regional, né? Vai contaminando as outras coisas, contaminando, né? Tem a Débora Eulálio também, que é nova, uma excelente cardiologista que veio de Belo Horizonte. O Patrick, que veio de São Paulo agora recente. Que veio do INCOR, tem o Juliano Gama, várias pessoas do grupo, o doutor Alberto, de Paula... Doutor Everaldo veio do Rio. Everaldo, então, assim, daqui a pouco vai ser difícil a gente conseguir enumerar todos, porque aquela ondinha, no lado positivo, que eles falavam que ia ser uma marolinha, aquela crise do Lula. Na verdade, o nosso, graças a Deus, está virando um tsunami, mas de coisas boas, porque Linhares está sendo reconhecida a nível nacional em vários projetos, em várias especialidades. A gente participa de protocolos internacionais, então hoje nós somos o inclusor de um dos principais centros do Brasil que estão participando num trabalho no Einstein. Nós somos um dos principais centros hoje de referência. A gente começou há pouco tempo e a gente já passou os principais centros aí. Virou centro de pesquisa também. E isso nos orgulha muito, né? Então eu acho que a gente poder levar isso, ter orgulho de estar aqui, né? O que a gente fala. Então nós podemos ver situações em que a medicina vai cada vez mais evoluindo. Então nós estávamos no intervalo comentando sobre tecnologias de prevenção, então, e diagnóstico, antes que eram muito difíceis de você. O paciente tinha uma insuficiência cardíaca, ele chegava, ele tinha várias queixas e a gente não tinha como, se a gente não conseguir identificar, parece que o doente está omitindo, está falando inverdades, e isso é muito ruim. Agora, quando você tem a prova, você chega ao final do diagnóstico, né, Tarcísio? Isso é muito gratificante. E se você não tiver uma estrutura além de equipamento, porque eu falo, não adianta você ter uma casa bonitinha, com um sofá bonito, uma televisão, mas e se não tiver conteúdo? E é importante, além do material físico, o material humano e a tecnologia, você tem que ter a integração disso tudo. Eu acho que isso é o que vem para facilitar tudo, né? É muito complexo juntar isso tudo, né? Muito.
Isso aí. A gente falava de hipertensão também. Como que mudou, né? Antigamente a gente tratava a hipertensão só com remédio, para de comer sal, né? E a tecnologia ela foi melhorando nesse sentido. Hoje a gente tem outras coisas, claro, que para situações pontuais e determinadas, mas antes a gente não tinha isso, né? Sim. Que você faz também, né, Tarcísio? Denervação renal? Sim. O que é isso? O que é denervação renal? Então, só falar um pouquinho de hipertensão, acho que é muito importante. Sim. Eu acho que hipertensão, como você me perguntou naquele momento, hipertensão é uma causa muito frequente, é uma doença prevalente e extremamente perigosa, que as pessoas menosprezam muitas vezes. Não sinto nada, né? Exato. E começa a cometer já desde a idade muito jovem. Então ali o pico de incidência é em torno dos 40 anos. Então o paciente acha que 40 anos não vai ter nada. É aí que começa o problema. Então a hipertensão ela deve ser tratada inicialmente com medidas de mudança de estilo de vida, né? Atividade. Lembrar sempre o tripé, né? É o mais fácil. Ninguém faz. E ninguém faz. Na verdade, se torna mais difícil, né? Mais difícil, exatamente. Então, que é o controle de peso, atividade física e dieta. Esses três pontos são fundamentais para a hipertensão. Quando não se faz isso, dificilmente a gente consegue um controle adequado da pressão. Essa tecnologia, ela surgiu, relativamente recente. Ele é reservado aos pacientes que chamamos de hipertensos resistentes. São hipertensões mais graves, hipertensões sintomáticas, que não estão sendo, que a gente não consegue o adequado controle com medicação e as medidas de mudança de estilo de vida já todo bem feitas. Tomam 10 remédios, muitos remédios. São pacientes que tomam 6, 7 classes de medicação, com pressão aí de 18, que estão tendo internações recorrentes, tendo sintomas, então são pacientes bem específicos. O que esse procedimento? A gente vai pela artéria, né? Um cateterismo, né? É um cateterismo que chega na artéria renais. E que nós vamos queimar mesmo. É um mecanismo de ablação que ele queima por radiofrequência, queima alguns pontos na artéria renal, onde passam ali uma inervação, que é um sistema nervoso chamado sistema nervoso simpático, que a gente consegue inibir e não curar essa imagem que foi criada inicialmente, já foi tirada do merchan do dispositivo. Não é para curar a hipertensão, mas sim para ajudar o paciente a reduzir o número de classes e melhorar sintomas. Então o paciente toma 7 medicamentos, ele passa a tomar 2 medicamentos. Então ele reduz efeitos colaterais, economiza muito dinheiro, porque a gente sabe que os medicamentos hoje são caros. Então tem uma série de benefícios, mas lembrando que é para um número e para uma classe restrita de pacientes. Não como foi vendido no início, que era mais genérico. Não, são pacientes mais restritos. Sabe o que eu gosto de falar com o meu paciente no consultório quando ele é hipertenso? Por exemplo, eles às vezes não acreditam, né, que a pressão é alta. Estou com pressão alta, mas eu não estou sentindo nada. Para que eu vou tomar remédio que eu não gosto de remédio? Eu falo assim, vai lá na hemodiálise. Né? Exatamente. E pergunta quem aí não tomou remédio quando tinha pressão alta durante 5, 10 anos. Quem levantar a mão aí, se não for mais de 50%, pode ter certeza fácil, disso. Né, Dário? Você coloca 3 coisas que eu acho que dá para convencer o paciente de tomar remédio. Hipertensão é a principal causa de infarto, é a principal causa de hemodiálise, né, vamos colocar assim, e a principal causa de AVC. Então eu acho que ele mata só o rim, o cérebro e o coração. Basta para tomar o remédio e não esperar sentir nada, porque quando sente já é o problema, né? Deixa cego, se não cuidar. Cego, exatamente. Então vai lesando o organismo inteiro devagarzinho, na hora que você vê, você já está bem avançado. Então tem que fazer o check-up regular, tem que acompanhar com o cardiologista, né, fazer a prevenção, hábitos de vida saudável, para a gente prevenir esses tipos de problema, né? Bem, e aí, falando de tecnologia, que eu acho que é interessante, né, João? O que é a angiotomografia? O que esse exame ele traz de novidade para o médico, para o cardiologista de Linhares, por exemplo? Dário, isso aí lá atrás, João Lima, um xará meu, nos Estados Unidos, a gente encontrou com ele num congresso, um brasileiro, e eu pensei em fazer essa especialidade na época, que era diagnóstico por imagem, porque
era uma situação que você não invadia. Tem muita gente que tinha medo de fazer o cateterismo, o seu procedimento invasivo. Hoje ficou muito simplificado devido ao avanço da tecnologia, mas essa tecnologia é uma tomografia que vê se você tem a doença aterosclerótica ou não. Então, eu acho que isso tudo veio a somar, assim como a ressonância cardíaca, que daqui a pouco vai evoluir também para já é uma realidade, a ressonância de próstata, que vai, na minha cabeça, evoluir para o papel de uma mamografia em certo momento. Eu acho que a medicina vai evoluindo para isso, para você ser um diagnóstico preciso, confiável, precoce, para você ter um desfecho com mais qualidade de vida e menos danos, né? Porque é aquele negócio, quanto mais você deixa acontecer o desgaste ali, corroer a lataria do carro, maior o dano que você vai ter, que você vai perder com isso aí. É isso aí. Ó, chegamos ao final do segundo bloco, falando sobre tecnologia em cardiologia. Tem mais coisas ainda no terceiro bloco, hein? A gente está aqui com o Dr. João Eduardo Tinoco, que é cardiologista, hemodinamicista, que é uma grande referência aí no mundo em CTO, e com o Dr. Tarcísio Campostrini, que é hemodinamicista, cardiologista e também tem uma especialidade aí, tem uma grande experiência em TAV. Voltamos no terceiro bloco falando mais sobre tecnologia em cardiologia. Seja bem-vindo ao terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, do dia 28 de setembro de 2021. A gente está falando sobre o Dia Mundial do Coração. Estamos aqui hoje com o Dr. João Eduardo Tinoco, que é cardiologista, hemodinamicista, especialista em CTO, e o Dr. Tarcísio Campostrini, que é hemodinamicista e cardiologista também. Ô João, você me falava no intervalo sobre essa técnica do CTO e tem um caso muito diferenciado no médico, né? Conta pra gente essa história ou vamos lançar o vídeo primeiro? O que você acha? Já pode ir lançando o vídeo aí, a gente já vê aí e a gente pode fazer algumas considerações. Em 2015, fiz um procedimento na Unicor em Linhares que mudou toda a minha perspectiva de vida, né? Eu que tinha a possibilidade de infartar e morrer, né? De repente, eu descobri uma chance, uma nova chance, uma chance de poder viver mais, né? De poder me relacionar com as pessoas, de ser feliz, de me alegrar, de cozinhar para os meus amigos, sabe? E poder ver a família caminhar, né, os filhos crescerem e, principalmente, conhecer o meu neto, né? Tudo isso mudou, tudo isso melhorou, tá? Graças àquele procedimento. João, muito obrigado. Gratidão por tudo. Foi muito emblemático porque ele foi o segundo ou terceiro paciente quando eu retornei dos Estados Unidos, que eu fui completar meu tratamento, a minha formação lá. Então, em 2012, nós começamos esse projeto, só fazendo cursos no exterior, porque isso não tinha, nem se pensava, não tinha nem os materiais disponíveis. E aí eu comecei de uma forma muito intensa a fazer todos esses cursos fora do país. Eu me dediquei muito a isso e acabou que eu fui fazer uma parte final para organizar, e que nós que montamos o primeiro centro, na Sociedade de Cardiologia também, de Hemodinâmica, nós que criamos esse setor lá, esse curso, esse congresso que nós temos em Linhares, e no Brasil também nós fomos pioneiros nesse projeto. E eu fui para Colômbia, em Nova York, acompanhar o serviço durante um mês, e eu fui com esse caso desse médico na minha cabeça, porque ele já tinha sido operado, ele tem uma doença familiar importante, ele abriu o peito, botou ponte de safena, ele foi operado como primeira opção. As pontes fecharam, ele foi submetido ao procedimento de angioplastia. Os stents
tiveram a rejeição e ele fechou esses stents. E depois, quando chegou um ponto, ele tinha uma isquemia muito grande, isquemia é quando falta sangue, e a ressonância cardíaca mostrou que tinha uma grande área no coração dele que limitava ele de fazer atividade física, ele era muito sintomático tudo, e um jovem e sem alternativa na América do Sul. Então eu fiquei no mínimo um mês com aquele caso na minha cabeça e vendo as técnicas, nós discutimos muito o caso dele lá. E quando eu cheguei no Brasil, eu falei, Eduardo, vamos te dar essa oportunidade, você quer fazer? Eu falei, claro, eu quero viver, eu não tenho, ninguém me deu essa alternativa, mas essa chance. E nós fizemos o procedimento e foi um sucesso completo. Ele já realizou outros exames, esse resultado se perpetuou, ele não teve mais rejeição, ele não teve mais nada. E a gente abriu, era um stent fechado que foi tentado abordar em outro centro de outra forma, que tinha feito em outro centro, num grande centro fora, na capital, e ele veio aqui e teve a vida normal dele retomada. Então isso para a gente é uma situação que até a gente fala para os pacientes, muitas das vezes eu acho que tem que tirar o livrinho que está lá debaixo do armário, porque a sua esperança já foi jogado fora lá atrás, porque a tecnologia muda, né, Tarcísio? Sim. Então isso aí voltou à realidade, como nós dissemos antes, isso aí era uma situação que era impensável, assim como era, eu estava lá em Paris quando foi feito o caso do Cribier, então eu acompanhei e isso aí lá, então, e nessa parte, na doença coronária, ele já tinha sido submetido a cirurgia cardíaca aberta, ele não poderia ser submetido, ele não era um caso bom para uma segunda. Foi feita uma angioplastia que não teve sucesso. E aí nós viemos com essa técnica que revoluciona hoje a medicina, que os grandes congressos estão todos cheios agora com isso. Isso aí é muito legal você escutar um depoimento desse, né? Que voltou a ter uma vida normal desde 2015. Então já estamos falando que a gente já mudou a vida dele há 6 anos atrás para cá para ter uma vida normal. Depoimento emocionante, né? Eu costumo dizer o seguinte, como que o cuidado com o coração, já que é o Dia Mundial do Coração, na nossa especialidade hemodinâmica, como que mudou? Quando, vamos colocar assim, a primeira angioplastia foi feita em 77. Que foi agora o aniversário de 42 anos, né? Eu estava na Suíça, que ele é suíço, e tivemos um evento especial para ele lá, que é o Grütze. A gente costuma dizer que depois do Grütze, que foi a primeira angioplastia com balão, a cada 10 anos era uma revolução. Então, 77 foi a angioplastia com balão. Ele 87. Fez o próprio balão junto com a esposa na cozinha da casa dele. Foi ele que fez nele mesmo? Não. Não. Imagem? Esse é outro. Então, 87, o primeiro stent não farmacológico. Em 99, então assim, a cada década nós fomos evoluindo. Depois de 2002 com a TAV, eu digo que a cada, no máximo 5 anos, a medicina muda demais a nossa especialidade. Então não dá mais para você ficar naquela, como o João disse, condenar a pessoa. Mas eu fui ao médico há 3 anos atrás e ele falou que não tinha mais jeito. Então assim, você tem que sempre buscar novas opiniões, eu acho que isso é muito importante, e nós médicos sempre buscar também, por isso que é tão importante, o João viajando, indo para congresso, a gente sempre está indo a congressos também, para tentar buscar coisas novas, e não ficar acomodado, não, mas não tem o que fazer, já tá bom, né? Já chegamos no... Qual é o nosso limite, né? A gente, se for falar para o Grütze, será que ele acreditaria que teria stents hoje sendo colocado com tanta facilidade? Era difícil fazer um balão, imagina stent, ele nem imaginava stent. Então isso aí é muito, muito interessante e a gente tem que sempre pensar que um dia vai melhorar. Não fica achando que a democracia da medicina, né? Então a gente poder oferecer, e muito disso que a gente está falando é oferecido pelo SUS também. Então você vê, o paciente que antes não tinha chance, não tinha oportunidade, e acabar fazendo. Então vai depender do centro que você tá indo, mas é muito gratificante. Eu acho que você se dedicando à equipe, todo mundo se dedicando, eu acho que no final você tem uma resposta dessa, um depoimento desse, isso não tem preço. Aquilo, né? Que o esforço que você fez, às vezes eu escutava piadinha, falava que eu estava de férias, que eu não ia
eu ia largar a medicina, que eu estava em outra coisa, e no final... Falando que estava gastando tempo com coisa que não era, né? Mas a vida é assim, então eu acho que as entregas são mais importantes do que os discursos, né? É isso. Medicina é a arte das verdades transitórias, né? Então tudo pode mudar. Isso aí. Chegamos ao final do Bate-Papo das 6. Hoje um dia muito importante pra gente, né? E falando sobre o Dia Mundial do Coração, aprendemos muito aqui sobre tecnologia, sobre esperança, sobre história, né? E é isso aí. Considerações finais, Dr. João Eduardo, parabéns mais uma vez por esse caso emocionante aí. Então, agradecer a todos e dizer que o meu coraçãozinho também estava apertado antes de vir para esse evento, que às 4h30 da tarde recebi uma ligação que meu pai, que é cardiologista também, se sentiu mal e teve uma alteração do eletro e acabou fazendo um cateterismo com um grande amigo meu em Itaperuna hoje, de urgência. Graças a Deus não deu nada, mas no dia do coração ele foi ver o coração dele. Então, graças a Deus está bem e a gente espera que as pessoas se cuidem mais, se valorizem mais. Eu acho que essa pandemia, essa Covid mostrou que a saúde é mais importante que você ter um carro bonito, que você só olhar, às vezes você vê a pessoa cuidando muito bem da roça de café dele, do carro dele, do cabelo dele, mas não cuida do corpo dele, fuma. Então eu acho que a gente tem que... Uma coisa que me impressionou muito agora na Europa foi os jovens com esse cigarro eletrônico, que é uma coisa devastadora. Então a gente tem que fazer um programa aqui. Eu estava pensando que eu acho que eles estão vendendo isso aí como uma coisa que não faz mal, que na fumaça. Gente, esse é o maior veneno que se tem. Então eu acho que a gente deve focar nisso, Dário, para esclarecer a população, porque eles não sabem. Tem gente nos Estados Unidos indo para transplante de pulmão com 22 anos, 23 anos, devido a uma droga dessa que está se vendendo, como toda droga se vende como uma coisa, pode usar, é legal, mas ela é muito mais viciante porque é computadorizado, ele te dá uma dose louca. Não, e a gente teve um programa que quem comentou foi a Tamires, pneumologista. E assim, o descrédito dos telespectadores embaixo, falando, não é isso, não faz mal assim. E aí, tem mais coisa vindo por aí. Vamos fazer um novo programa sobre isso, porque agitou muito. Tarcísio, considerações finais? Agradecer aí o convite, mais uma vez aqui com vocês aqui. Nesse dia do coração, a minha mensagem é: a gente sempre está focado muito mais em prevenir. É muito mais barato, é muito mais fácil e é muito mais saudável se prevenir do que tratar. Então, trate bem sua pressão alta, se o paciente tem, o diabetes, controle o peso, faça atividade física, diminua o estresse, né? Então, cuidar mais, estar com a família, com amigos. Então, seja saudável, isso é muito importante. E é isso aí. E como é importante essa questão, né? Às vezes implanta um stent, só que volta a fumar, para de tomar o remédio, aí entope o stent e a culpa é do stent. Isso. Né? Então a prevenção, a cardiologia é um contínuo, né? A gente sempre tem que estar cuidando das nossas artérias, da nossa saúde, dos nossos hábitos de vida e acompanhando regularmente com o médico com boas instruções. É isso aí, Bate-Papo das 6 fica por aqui. E queria fazer um brinde ao coração. Com água. Né? Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.
Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.